A gente volta para falar de direito do consumidor com ele que sabe tudo sobre o assunto, Rodrigo Cunha, aniversariante do dia, inclusive, né? Meus parabéns aqui publicamente, que você seja muito feliz, tenha muita saúde, muita paz, muita alegria. Obrigado, Thaís. Nada melhor do que comemorar esse dia com todos que nos acompanham todas as quartas-feiras. Coisa boa, Rodrigo. Então vamos começar já com a mão na massa, né? Vamos ver qual é a nossa primeira pergunta aqui, a primeira dúvida, a dúvida do Luciano. Ele diz que tinha uma dívida com a operadora de celular, que já quitou essa dívida, mas que ela não limpa o nome dele. Já tem mais de 10 dias que pagou e ele quer saber o que ele pode fazer para ter esse nome limpo. Bem, Thaís, a situação do Luciano, infelizmente, ela é muito recorrente. Acredito que, não é nem acredito, tenho certeza pelos números que 65% dos maceioenses estão nessa situação hoje, que é estar com o nome no SPC ou Serasa. No caso dele, ele pagou. E a partir do momento que você paga, a empresa ela tem um prazo máximo de 5 dias para retirar o nome. Corridos ou úteis? Úteis, 5 dias úteis para retirar o nome. Lembrando que quem deve proceder isso não é o consumidor, não é ele que deve buscar o órgão de proteção ao crédito para que seja retirado, e sim a empresa, a obrigação é da empresa. O compromisso dele é pagar a dívida. Pagou a dívida, cabe à empresa realmente buscar retirar o nome do consumidor do cadastro. E no caso do Luciano aqui, já são 10 dias, a empresa não tirou. Se ele procura a empresa não tira, ele pode entrar com uma ação de danos morais, por exemplo? Sim, imediatamente, ultrapassado esse prazo é o que está estabelecido no Código de Defesa do Consumidor, mas também é o que o próprio judiciário já está sacramentado. Então, passou esse prazo e ele teve algum prejuízo por isso, deixou de fechar algum negócio, teve alguma outra restrição de alguma compra que quis fazer, ele pode sim buscar um reparo através da justiça. Maravilha. Vamos dar uma olhadinha na próxima dúvida do Siloé Vicente. Ele diz que está comprando uma moto 0 km na concessionária e que eles estão cobrando uma taxa de transporte da moto. O valor dessa taxa é de R$360 e esse valor deve ser pago por ele. Ele pergunta, né, se esse valor deve ser pago por ele ou pela concessionária. Agora, interessante, né? Uma taxa de transporte do transporte. Ele não pode retirar somente? Eu acredito, Thaís, que aqui o Siloé esteja mencionando o frete. Então, muitas vezes você vai a uma concessionária, escolhe lá um veículo, uma moto, e é informado que custa R$10 mil e o valor do frete custa R$360. Então, se o consumidor é informado previamente e concorda com isso, não há nenhuma ilegalidade. O que não pode é o quê? Ele está lendo o jornal e diz que a moto custa R$10 mil. Ele sai de casa para comprar a moto. Quando chega lá, ele é informado, não, além dos R$10 mil, tem também o frete, que custa R$360. Então, nessa situação, está aí a importância de sempre guardar o material publicitário, porque ele também faz parte do contrato e ele tem o poder de obrigar a loja a vender por esse valor. Pois é, gente. A gente, às vezes, esquece aí a importância de guardar a nota fiscal, de guardar esses panfletos, esses folders, né, essas propagandas aí. Se você se interessou por um produto por causa da propaganda, guarda, porque isso pode servir como prova no futuro. Vamos ver se a gente tem mais pergunta aqui da Giovana Alves. Ela pergunta, posso trocar um aparelho celular que não gostei por outro e dar a diferença? Ela diz que já ligou para a loja e que a atendente diz que não pode. E ela coloca, tem apenas 2 dias de comprado. Um detalhe importante, porque o que acontece? As pessoas, às vezes, compram um produto e não gostam dele, ou isso foi o celular, pode ter sido uma roupa. E é importante mencionar aqui, nós sempre falamos isso, que nenhuma loja tem a obrigação de trocar um produto se ele não tiver algum problema. Então, se ela comprou o celular, chegou em casa, não gostou dele e ela foi à loja, ela teve ali a oportunidade de manusear. Por isso é necessário fazer o teste antes para ver se realmente é aquele produto que ela quer. Então, se ela não gostou e não tem nenhum problema, a loja não tem uma obrigação. A exceção, Thaís, é exatamente quando essa compra é realizada pela internet. Justamente pelo fato do consumidor não ter acesso ao produto, manuseá-lo, e quando chegou em casa ele não atendeu sua expectativa. Aí sim, o prazo de 7 dias dá um direito de arrependimento ao consumidor, que ele pode cancelar, mesmo que o produto não tenha problema. Rodrigo, tem uma pergunta que ela não foi enviada pelas nossas redes sociais. Uma pessoa me abordou na rua e pediu para te passar essa pergunta. Ela comprou uma geladeira, foi numa loja, pagou a geladeira. Quando foi olhar o cartão de crédito, tinha sido debitado mais do que ela tinha contratado pela geladeira. Ela foi lá na loja, disseram para ela, não, é porque teve uma garantia estendida. Mas ela não pediu a garantia estendida. E depois ainda disseram para ela que ela teria que pagar uma taxa de R$100 para entregar a geladeira. Essa pessoa desistiu da compra. Pediu para que essa compra fosse cancelada. E o gerente da loja disse, não, só no Procon. Vai no Procon que resolve, a gente aqui não vai resolver. Tipo, lavou as mãos.
O que se faz numa hora dessa, hein? Bem, Thaís, infelizmente, esse é um grande problema de alguns comerciantes que se preocupam apenas em vender o produto, em receber o dinheiro naquele momento e não se preocupa com pós-venda e fidelizar esse cliente. Então, nessa situação, quando você já começou a mencionar o que era, eu já lembrei que seria uma garantia estendida, porque infelizmente é uma prática muito comum hoje, muito frequente. É você comprar um produto que é informado R$1.000, por exemplo, o preço da geladeira, e na hora, quando vai passar o cartão de crédito, passa R$1.150, que é justamente uma garantia extra, que é uma opção do consumidor. Ele aceita ou não por mais um ano, mais 2 anos. Então, nessa situação, há uma má-fé, sim, mas também o consumidor, ele deu uma brecha para que a empresa não cancele essa compra, que é justamente o fato de que ele recebeu um comprovante na hora, ele colocou uma senha no cartão de crédito, ou ele pagou e verificou ali. Então, por isso que nós alertamos sempre a olhar o extrato do cartão de crédito, sempre olhar a nota fiscal para saber o que é que está sendo pago. E conferir o valor antes de digitar a senha, né? Exatamente. É super importante. Rodrigo, qual é o tema do teu blog dessa semana? Bem, Thaís, é o tema que todo alagoano, acredito que passa pelo menos uma vez no mês, que é mais de 30 minutos em uma fila bancária. Então, fazendo um alerta, fazendo novamente uma chamada para que as pessoas, mesmo que não afetem o seu bolso, mas afetem sua cidadania, passar mais de 20 minutos numa fila bancária, ela já dá um direito para que você possa fazer uma denúncia ao PROCON, para que você possa, se teve algum prejuízo, requerer, inclusive, judicialmente uma reparação por isso. Rodrigo, muito obrigada pela sua presença aqui. A gente volta a se encontrar quarta, combinado? Combinado, Maravilha. com certeza. Mais uma vez, abraço, feliz aniversário para você. Obrigado.